Sou Antônio Matheus, vou falar sobre a biografia e as obras de Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto nasceu em 11 de novembro de 1909, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, e faleceu de infarto em 11 de junho de 1987, em Rio de Janeiro, aos 77 anos. Foi filósofo, professor, cientista, autor de livros, tradutor e músico violinista. Foi casado com Maria Aparecida Fernandes Vieira Pinto. Não tiveram filhos. Seu pai e sua mãe são Carlos Maia Vieira Pinto e Arminda Borges Vieira Pinto, famílias de descendentes portugueses. O casal teve 4 filhos. Teve 2 irmãos e uma irmã, Arnaldo Borges Vieira Pinto, Erani Borges Vieira Pinto e Laura Vieira Pinto. Nome após casamento, Laura Vieira Pinto Ribeiro. Viveu e morou a maior parte de sua vida no Brasil. Sabe-se que passou por Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Estudou na França de 1949 a 1950 e este período visitou Itália, Espanha e Portugal. Ministrou aulas em passagens breves no Paraguai em 1956 e em seu exílio durante a ditadura brasileira. Morou na Iugoslávia em 1964 a 1965 e no Chile de 1965 a 1968. Formou-se em graduação em Medicina e cursou faculdade de Física e Matemática. Defendeu teses em Filosofia em 1949. Desenvolveu trabalhos nas áreas e temáticas de filosofia, educação, trabalho, demografia, ciência, terceiro mundo, tecnologia e cibernética. Ministrou curso, foi diretor proprietário da revista Pelo Brasil, foi cronista na revista Cultural Política de 1941 a 1942. Atuou em medicina como médico clínico por 1 ano em consultório próprio em São Paulo e depois como médico clínico formou seu laboratório e pesquisas por 16 anos na Fundação Graf e Funn no Rio de Janeiro. Como professor inicialmente, lecionou Filosofia das Ciências na Faculdade de Filosofia da Universidade do Distrito Federal, UDF. Em 1939, a UDF é extinta e seus cursos são transferidos para a recém-criada Universidade do Brasil, UB, na qual torna-se professor adjunto, leciona curso de Lógica na Faculdade Nacional de Filosofia, FNFI, da UB, e tornou de 1941 como professor substituto. Começa a ministrar os cursos História da Filosofia da FNFI. Em 1951 presta concurso na FNFI e reassume a cadeira de História da Filosofia. Como professor cadentário, chefiou o Departamento de Filosofia da ESEIB de 1955 a 1961, ministrando curso como professor e como autor de livros. Assume a ISEIB como diretor executivo de 1951 a 1964 e neste tempo também trabalha como autor de livros, coordenador de publicação de livros e como tradutor. Em seu exílio no Chile, trabalha na CELAD, Centro Latino-Americano de Demografia, como professor, tradutor, autor de livros e ministrando cursos. Ao voltar ao Brasil, trabalha como tradutor e autor de livros. Agora vou falar um pouco sobre as obras de Álvaro. As suas obras mais famosas são o Conceito de Tecnologia e a Questão da Universidade. O Conceito de Tecnologia é um livro publicado em 2005 e escrito em 1973 por Álvaro Vieira Pinto. Obra que aborda a filosofia da técnica e subdesenvolvimento e que aborda diversas temáticas como a informática, a cibernética e a discussão sobre razão técnica e a questão das máquinas, apresentando uma visão crítica, pioneira e original sobre os temas na década de 1960 a 1970. O autor se volta à origem da palavra técnica e tecnologia, acompanhando da análise das sucessivas apropriações dos conceitos e recusa noções como a expressão civilização tecnológica, defendendo
a técnica e a tecnologia como existenciais do ser humano ao longo de sua existência, pois o ser humano não seria humano se não vivesse como a técnica e assim, portanto, sempre viveu em uma era tecnológica. Para o filósofo brasileiro, expressões como a de que vivemos atualmente em uma era tecnológica são uma ideologização da técnica, pois cada grupo dominante apresenta sua própria versão, que enaltece sua própria compreensão da técnica, a fim de fazer crer que a história estaria vivendo seu ápice somente neste momento, ignorando a historicidade da técnica e da tecnologia. A Questão da Universidade foi um livro criado em 1962. Sobre esta obra, A Questão da Universidade, de Álvaro Vieira Pinto, foi escrito no alvorecer da década de 60 e publicado pela editora da UNE, União Nacional de Estudantes. Seu conteúdo é a expressão viva de coragem e idoneidade intelectual do autor, de forma serena e refletida, constitui, no entanto, um líbelo de certo modo violento ao elitismo, conservadorismo, arcaísmo e a alienação das estrutura universitária e a serviço de dependência cultural impostas pelos interesses dos grupos que dominam economicamente e, por consequência, impõem seu poder ao conjunto da sociedade. A sociedade tendia a se polarizar entre os que se colocavam a favor do objeto revolucionário, empenhando-se em tornar a realidade a tendência em curso, e aqueles que se colocavam contra, procurando preservar a ordem vigente e se utilizando de todos os recursos disponíveis para frustrar os intentos transformadores. O ato institucional número 1, AL1, Álvaro Vieira Pinto, se refugiou no interior de Minas Gerais e depois partiu para o exílio. Primeiro na Iugoslávia e depois no Chile, onde trabalhou como pesquisador e professor no Centro Latino-Americano de Demografia, órgão ligado à Organização das Nações Unidas. Em dezembro de 1968, às vésperas da edição do AL5, que marcou o endurecimento do regime militar, voltou ao Brasil. Nos anos 1970, traduziu obras de autores consagrados como Arnold Toynbee, George Lukács, Noam Chomsky e Claude Lévi-Strauss para a editora Vozes, assinando sobre diferentes pseudônimos. Em 1982, foi publicado seu livro 7 lições sobre educação de adultos, originalmente anotações de aulas ministradas no Chile. Em 1966, Álvaro Vieira Pinto faleceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de junho de 1987. Brasileiro Álvaro Vieira Pinto nasceu em Campos, Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 1909. Formado em Medicina em 1932 pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1934, ingressou na Ação Integralista Brasileira, AIB, organização por Plínio Salgado. Do campo profissional, dedicou-se aos estudos e pesquisas laboratoriais. Paralelamente, completou os cursos de Física e Matemática na Universidade do Distrito Federal, UDF. Alceu Moroso Lima, então reitor da UDF, indicou-o para ensinar lógica matemática, disciplina pela primeira vez oferecida no país. Mais tarde, passou a lecionar lógica da Faculdade Nacional de Filosofia, Faculdade Nacional de Filosofia, FNFI, da Universidade do Brasil. Em 1941, tornou-se colaborador da revista Cultura Política, publicação que reuniu os mais expressivos intelectuais do Estado Novo. Assinando a coluna Estudos e Pesquisas Científicas, após passar um ano estudando na Sorbonne, em Paris, retornou ao Brasil em 1950.
assumindo então a cadeira de titular de História da Filosofia da FNFI, disciplina que ministrava há vários anos. Na qualidade de professor assistente, em meados de 1951, afastou-se da pesquisa médica, à qual se dedicará praticamente desde a sua formatura, para se dedicar exclusivamente ao ensino e ao estudo da filosofia. Em 1955, a convite de Roland Housser, tornou-se chefe do Departamento de Filosofia do recém-criado Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, organizado no âmbito do Ministério da Educação e Cultura. Na chefia do Departamento de Filosofia do Instituto, lançou a coleção Textos de Filosofia Contemporânea do ISEB e publicou Consciência e Realidade Nacional. Considerada sua obra filosófica mais sólida, em 1962 assumiu a direção executiva do ISEB, tendo de enfrentar uma difícil situação financeira e uma permanente campanha difamatória, movida pela imprensa conservadora, tendo à frente o jornal O Globo. A oposição ao ISEB tinha como motor o comprometimento do Instituto com as reformas de base defendidas pelo governo do presidente João Goulart, 1961 a 1964. Com o golpe militar que derrubou João Goulart, 31 de 3 de 1964, e a repressão desencadeada a seguir, a sede do ISEB foi invadida e em 13 de abril os militares decretaram a extinção do Instituto. Cassado pelo ato institucional número 1, AL1, Álvaro Vieira de Álvaro Vieira Pinto. As ideias de Álvaro Vieira Pinto sobre a educação encontram-se dispersas em vários momentos das suas obras. Ele foi um verdadeiro mestre da educação, porque abriu caminhos para a reflexão sobre o que é ensinar e aprender, sobre a relação educador-educando, sobre os conceitos de educação, alfabetização, educação de adultos, concepção ingênua ou crítica da educação, conteúdo e forma da educação, papel da universidade, formação do educador e outros temas atuais e relevantes. A educação, para Vieira Pinto, é vista como sendo um produto das relações do homem com o seu meio social concreto. É dessa relação social que emergem os desafios e os saberes a serem aprendidos e aprendidos pelos membros da sociedade. Por isso, para Vieira Pinto, o ato de educar para o desenvolvimento não se reduz à transmissão de conteúdos particulares de conhecimentos, nem tampouco o ensino de determinadas matérias. É muito mais do que isto, pois trata-se de preparar o educando para um novo modo de pensar e de sentir a existência em face das condições nacionais com que se defronta. É dar-lhe a consciência de sua constante relação com um país que precisa do seu trabalho pessoal para modificar o estado de atraso. É fazê-lo receber tudo quanto lhe é ensinado por um novo ângulo de percepção, o de que todo o seu saber deve contribuir para o empenho coletivo e transformação da realidade. Conteúdo e forma da educação significam, para Vieira Pinto, mais que a simples coexistência e justaposição de fatores. Representam uma unidade real, isto é, a dependência recíproca de um ao outro. Ele resume todo o processo educacional em sua essencial relação de conteúdo e forma em 4 questões. A quem educar? Quem educa? Com que fins? Por que meios? As respostas a estas perguntas são totalmente diferenciadas para a consciência ingênua e para a consciência crítica. A quem educar? Para Vieira Pinto, a consciência ingênua, ainda que não o declare, não deseja que todos sejam instruídos. A consciência crítica compreende que todos devem ser instruídos e hão de sê-lo. O descrédito oferecido à educação parece confirmar este intento da consciência ingênua, que em medidas práticas pode ser visto na ausência de uma política nacional de educação, pela contínua desigualdade no acesso à educação ampliada e de qualidade, na desvalorização do professor, nas precárias condições de infraestrutura de muitas escolas,
na carência de recursos de materiais, na fragilidade e inoperância na educação de adultos, na pulverização das políticas e programas educacionais, entre outros. A consciência crítica raramente é encontrada entre os gestores educacionais, geralmente oriundos de setores conservadores, e, por outro lado, pode ser encontrada entre os intelectuais, pesquisadores, professores, sindicatos, movimentos sociais variados, entidades acadêmicas e profissionais, sempre engajados nas lutas pelos avanços na qualidade da educação. Quem educa? Para Vieira Pinto, o educador deveria ser portador da consciência mais avançada do seu meio, isto é, ter uma noção crítica de seu papel, refletir sobre o significado de sua missão profissional e sobre as finalidades de sua ação. Com que finalidade? Pergunta Vieira Pinto. Enquanto a consciência ingênua oculta ou dissimula as reais finalidades da educação, a consciência crítica torna clara a finalidade da educação. Deve visar a transformação da nação, se é arrasada em país progressista, no mesmo plano das comunidades nacionalistas mais desenvolvidas. A educação em sua finalidade deve ser popular, igual para todos em quantidade e qualidade. A questão por que meios refere-se ao método e às circunstâncias materiais nas quais se cumpre o processo educacional. Álvaro Vieira Pinto diz que não devemos superestimar o método, como faz a consciência ingênua. Destaca desta forma a importância das condições materiais da escola, que representa o primeiro produto social que está feito exclusivamente para as crianças. Segundo ele, a ideia da educação, implícita ou explícita, dirige o processo educacional, pois não há educação sem teoria da educação. Esta teoria da educação necessitaria estar à frente da sua prática atual, ou seja, situar-se como proposta avançada em relação anterior, fundamentando uma prática inovadora e a favor das massas populares. Método para a educação de adultos. Na concepção de Vieira Pinto, este método não pode ser imposto ao aluno, e sim deve, criado com ele no convívio do trabalho educativo com o educador. As próprias palavras motivadoras pelas quais inicia sua aprendizagem da leitura e da escrita não podem ser determinadas pelo professor, mas se devem ser proporcionadas pelo próprio alfabetizando. Na concepção ingênua, os métodos são impostos aos educandos, justamente porque são tidos como ignorantes absolutos, o que não ocorre na concepção crítica, defendida por Vieira Pinto. O método utilizado na educação das crianças não serve para a educação de adultos. A concepção ingênua considera o adulto analfabeto, como uma criança que cessou de desenvolver-se culturalmente. Por isso, procura aplicar-lhe os mesmos métodos de ensino e até utiliza as cartilhas, que ainda são utilizadas para a infância. A esta atitude extremamente negativa, Álvaro denomina de infantilização do adulto, pois o adulto é um sabedor, é um membro trabalhador, atuante e pensante em sua comunidade. Uma importante contribuição de Vieira Pinto foi a visão crítica que ele desenvolveu sobre a questão do analfabetismo. Para ele, a definição do analfabeto como alguém que não sabe ler é espontânea, vulgar, ingênua. É uma definição literal, etimológica, mas imprópria, pois não apreende a essência da realidade concreta do homem analfabeto. O analfabeto, em sua essência, é aquele que, por suas condições concretas de existência, não necessita ler. O necessitar da leitura e da escrita é de caráter social, que tem por fundamento o trabalho. A leitura e a escrita são dois dos recursos a que o indivíduo recorre para a execução de um trabalho que não pode ser feito sem esse conhecimento. Assim, pode-se dizer que é o trabalho que alfabetiza ou analfabetiza o homem. A formação do educador, um dos temas mais discutidos na atualidade, foi também contemplada por Vieira Pinto. A pergunta fundamental da qual parte o autor é: quem educa o educador? Para a consciência ingênua, quem educa o educador é outro educador. Para a consciência crítica, quem o educa é a sociedade. É sempre a sociedade que dita a concepção que cada educador tem do seu papel, do modo de executá-lo, das finalidades de sua ação, de acordo com a posição que o próprio educador ocupa na sociedade.
O educador deve compreender que a fonte de sua aprendizagem, de sua formação, é sempre a sociedade. A etapa de desenvolvimento econômico e cultural da sociedade determina as possibilidades quantitativas e qualitativas da educação, a formação do educador, a distribuição do ensino escolarizado entre os membros da comunidade. E a respeito da Universidade Brasileira, Vieira Pinto apresenta reflexões igualmente ricas em seu livro A Questão da Universidade. Falando aos estudantes da UNE em 1962 sobre a necessária reforma universitária. Diz o autor que a universidade é arcaica, um centro distribuidor de alienação cultural do país e por isso precisa de reformas. É nessa obra que encontramos uma tese central na visão político-pedagógica de Vieira Pinto. Ora, aqui está o vício radical desta atitude. Não indagar porque estes alunos entraram para a universidade e porque milhões de outros não entraram. Isso ocorre porque a universidade representa o instrumento mais eficaz para assegurar o comando ideológico da classe dirigente. Para Vieira Pinto, as elites possuem aparelhos permanentes de denominação para se manterem no poder e a universidade é um deles. Sua função básica é ideológica. Num país atrasado, é a de difundir conhecimentos divorciados dos objetivos nacionais e reforçar os postulados da consciência ingênua. Os candidatos a doutor são selecionados entre os filhos da classe dominante e os cooptáveis. Eles serão os novos administradores, advogados, engenheiros, médicos, professores, que perpetuarão o poder da classe e a denominação econômica e cultural da metrópole. Por isso, mudar a universidade não significa alterar currículos ou administrá-la melhor, mas alterar a sua essência. Ela deverá tornar-se apta a receber um numeroso contingente de candidatos até agora expulsos dos cursos superiores. Neste início do século XXI, muitos estudantes que ingressam na universidade já constituem população um pouco mais diversificada, não sendo originários apenas das classes dominantes, mas também das classes de baixa e média. Isso é fruto do crescimento do país. E a universidade não pode ser fábrica de diplomas ou instrumentos da ideologia do poder, mas deve ser um agente de desenvolvimento, da ação e do combate à miséria e o atraso. Para Vieira Pinto, a universidade não foi concebida nem é dirigida em função do trabalho social útil, mas do estudo ocioso, da cultura alienada, da pesquisa fortuita e sem finalidade imperiosa. A partir de críticas como estas, Vieira Pinto pretende demonstrar que a universidade acaba assumindo uma função apenas cartorial, burocrática e não cumpre o seu verdadeiro papel. Nela, a alienação e a erudição está desligada das reais necessidades da sociedade e não forma a consciência necessária às mudanças. Ao ponderar sobre como a universidade está desligada do trabalho e preocupada apenas com a erudição, o autor lembra a criação das universidades do trabalho, numa irônica referência à universidade da erudição. Assim como não é suficiente alfabetizar o adulto sem alterar as condições sociais objetivas que atuam para que haja analfabetos, a reforma universitária solicita pelo estudante na década de 60 indica a necessidade de uma reforma na sociedade e não apenas na universidade.